Nova estipulação sobre a luta de duplas de hoje do Saturday Night Main Event pode mudar a luta pelo campeonato da WWE no SummerSlam. É verdade. Isso vai mudar todo o jogo para o show de hoje. Além disso, notícia quente sobre Rhea Ripley. Ela está fora do SummerSlam. O que vão fazer com o campeonato? É o que você vai ver nesse vídeo de hoje. Tudo isso e muito mais você vai ver agora no resumo do SmackDown do dia 17 de julho de 2026, que começou com o Gunther vindo para o ringue, ele que estava injuriado com o Nick Aldis, querendo que ele viesse, reclamando da vida porque ele não estava na luta pelo Campeonato Mundial, e aí o Adam Pearce apareceu no ringue, e aí ele veio falar o seguinte, olha, se você semana passada tivesse me deixado falar com você antes de você atacar o Nick Aldis, você teria ficado sabendo, porque o Nick pediu para que a luta de duplas acontecesse no Saturday Night Main Event. Ele pediu isso, eu não sei por quê. Porque por mim você teria sido demitido. Mas o Nick Aldis disse o seguinte, que se você, Gunther e o Sami Zayn derrotarem o Cody Rhodes e o CM Punk na luta de duplas no Main Event do Saturday Night Main Event, vocês dois serão inseridos na luta pelo campeonato da WWE no SummerSlam. E a luta passará a ser CM Punk defendendo seu título contra Cody Rhodes, Gunther e Sami Zayn numa Fatal 4-Way. Minha gente, a luta de amanhã acabou de ganhar contornos dramáticos. Um Saturday Night Main Event perdidinho da Silva, agora passou a ser um show que você não pode deixar de assistir. A gente vai estar aqui 8h30 da noite, na nossa live do Saturday Night Main Event. Pois bem, o Gunther comemorou, é claro, só que o Cody Rhodes não gostou. E aí o Cody veio pro ringue, querendo partir a cabeça do Gunther por causa do que aconteceu algumas semanas atrás. Lembrando que o Cody Rhodes iria enfrentar o Sami Zayn pelo campeonato da WWE. O Gunther chutou a porta de um carro na cabeça do Cody. O Cody não foi liberado clinicamente para lutar. O CM Punk recebeu a chance e acabou ganhando o título do Sami Zayn, né? Então, o Cody Rhodes partindo aí para cima do Gunther. E aí o Cody joga o Gunther para fora do ringue e ele fala, olha só, você tá aqui, eu tô aqui, a gente vai lutar amanhã, beleza, mas eu quero partir a sua cara hoje, então vamos fazer uma luta essa noite no Main Event. E o Adam Pearce gosta da ideia e faz a luta ser oficial. Então Cody Rhodes e Gunther foi marcado para o Main Event do show. Depois disso, a gente teve a primeira luta da noite, foi Finn Balor contra Tala Tonga, uma continuação da feud da semana passada, do Finn Balor que tem um histórico com o Tama Tonga, eles foram do Bullet Club lá na New Japan, o Finn Balor tentou chamar ali o Tama e o Tala para serem seus aliados, o Tama e o Tala traíram ele, atacaram ele. Na semana passada, o Finn Balor ganhou do Tama Tonga, e aí a gente imaginou, bom, pelo booking 50-50 da WWE, o Tala Tonga vai estraçalhar o Finn Balor, né? E depois de uma luta muito bem construída e muito bem dividida ali entre os dois, o Finn Balor conseguiu ganhar do Tala Tonga depois de 2 coups de grâce. Tá? O Tama Tonga tentou interferir na luta, não conseguiu. O Finn Balor mandou a voadora e depois mandou 2 coups de grâce para 3. Vitória do Finn Balor, 10 minutos de luta, vou dar 3 estrelas e 25. Eu achei que uma boa luta de televisão. Deu para ver que o Tala Tonga tem competência, apesar de ele ser um cara grande, ele é ágil, tá? Então talvez dê para salvar aí o Tala Tonga no futuro na WWE. Depois disso, a gente teve uma luta entre a Tiffany Stratton e a Jacy Jayne. E é aqui que a gente vai falar sobre o caso de Rhea Ripley. A notícia foi revelada meia hora antes do SmackDown, num vídeo que o Adam Pearce soltou. Adam Pearce que está como General Manager substituto no SmackDown. E depois foi confirmado no perfil da WWE com um print. Eu estava começando a live, eu ia começar a live quando eu recebi o print no meu WhatsApp da situação. O que acontece? A Rhea Ripley tá com um problema no joelho, ela tá com o menisco rompido em uma parte, né? Um pedaço do menisco tá rompido, e aí ela não tá conseguindo dobrar o joelho direito. A WWE entende que ela deve voltar aos rings em breve, mas eles não sabem quando. Com isso, ela vai perder o SummerSlam. E aí, em vez de ficar com esse título empatado por sei lá quanto tempo com a Rhea, a WWE decidiu usar de um expediente que eu nunca vi acontecer no main roster. Teve gente que no chat falou que aconteceu
com Santos Escobar na NXT lá em 2020 ou 2021, mas no main roster eu nunca vi esse expediente ser utilizado, que é a figura do campeão interino. A WWE decidiu fazer uma luta de escadas com 5 lutadoras no SummerSlam, e a vencedora desta luta se tornará a nova campeã interina da WWE. E aí, quando a Rhea Ripley voltar, eles farão uma luta de unificação dos títulos e provavelmente vai passar a se chamar de campeonato indiscutível feminino da WWE, assim como o campeonato indiscutível masculino é hoje carregado pelo Cody Rhodes. Hoje não, hoje é pelo CM Punk. Tá? Eu ia falar Cody Rhodes, mas é o CM Punk, é a força do vício. Então, foi decidido que iam ser feitas 5 lutas classificatórias para essa luta de escadas no SummerSlam. E a primeira luta classificatória foi Tiffany Stratton e Jacy Jayne. É importante dizer que a Fatal Influence tentou interferir, na verdade, a Fatal Influence e a Jacy Jayne estraçalharam com a Tiffany Stratton antes do sino tocar. E aí a Paige e a Brie Bella, que vão enfrentar a Fatal Influence hoje no Saturday Night Main Event pelo campeonato de duplas, tiraram a Fatal Influence do ringue. E aí ficou só a Jacy Jayne e a Tiffany Stratton para se enfrentar. E a luta foi uma boa luta, nós não vimos grandes botes, apesar de que a Tiffany, na hora que ela foi mandar aquela estrela para mandar o Alabama Slam, ela não conseguiu executar o movimento corretamente, mas fora isso, nada que comprometeu a qualidade da luta. Foi uma boa luta, a Jacy Jayne usou os seus golpes naturais, Tiffany Stratton voando para tudo canto é lado do ringue como esperado. No final das contas, quando a gente esperava que a Jacy Jayne teria uma chance de vencer, a Tiffany Stratton conseguiu mandar o Rolling Senton e o Pretty Moonsault Ever para 3. Vitória da campeã dos Estados Unidos, Tiffany Stratton. 8 minutos de luta, eu vou dar 3 estrelas para essa luta. E aqui a gente deve dizer o seguinte: a Tiffany Stratton tinha uma luta agendada pelo Campeonato dos Estados Unidos contra a Jade Cargill. Pelo menos estava transparecendo que essa luta ia acontecer no SummerSlam, né? Mas parece que a WWE mudou os rumos, né? E agora a Tiffany Stratton vai para essa luta, se classificou para essa luta. Depois disso, a gente teve uma luta entre a Jade Cargill e a Nia Jax, né? Uma luta, a segunda luta classificatória para essa luta de escadas no SummerSlam. E aí, cara, o pessoal já notou, Nia Jax não sobe escada, vai perder a luta. Pois é. A luta começou, a Jade Cargill tentou usar os seus golpes, a Nia Jax pegou ela na força, mandou o Samoan Drop, a Jade Cargill se recuperou, enquanto estava rolando tudo, apareceu a Charlotte Flair e começou a atacar a Bifé Bemitin do lado de fora do ringue. Beleza, tranquilo, a gente imagina que a luta vai continuar, né? Não, a Charlotte Flair entra no ringue, ataca a Jade Cargill e causa a desclassificação com 1 minuto de luta. E aí o pessoal ficou se perguntando, tá, o que significa isso, né? A Charlotte ainda tentou quebrar o braço ali da Jade, assim como a Jade quebrou o braço da Alexa Bliss, mas ela não conseguiu. A Bifé Bemitin puxar a Jade Cargill para fora do ringue. O pessoal do anúncio disse, olha, a vencedora por desclassificação é a Jade Cargill. E aí o pessoal ficou se perguntando, tá, mas... E aí? Depois a Jade Cargill ainda mandou um Jade na Charlotte Flair, né? Ainda botou ela, deixou ela caída no ringue. Tá, mas o que significa? Vamos lá. A Jade Cargill venceu. Tá, mas venceu por desclassificação? Pois é. Depois do intervalo, eles botaram um gráfico na tela que a Jade Cargill havia se classificado para essa luta de escada. Ai, meu Deus, o WWE. Cara, eu sei que vocês queriam encurtar a luta, mas pra que fazer desse jeito? Por que de kill, cara? Fazia a Nia Jax apanhar nas costas e tomar um pinfall rápido. Meu Deus, eu sei que vocês não queriam esquachar a Nia Jax, mas, pô, cara, desse jeito, classificar por desclassificação foi dose, né? Aí não tem nem como defender, né? Intancável o WWE. Mas aí, depois que a gente teve essa desgraça aqui, depois a Nia Jax até foi nos bastidores, junto com a Last Legend, cobrar o Adam Pearce. E aí o Adam Pearce falou, olha, eu entendo o que você passou, eu concordo contigo. Eu vou te dar uma nova chance semana que vem, você vai lutar contra a Charlotte. Né? O Adam Pearce marcou aí Charlotte e Nia Jax semana que vem, valendo uma vaga nessa luta de escadas. Depois disso, a gente teve uma luta entre o Fraction e os War Raiders. E aí a gente já pensou, lá vem o squash. Cara, que pena do Fraction, né? O Fraction, uma excelente dupla,
mas vindo para enfrentar os War Raiders, que estão numa rivalidade com o Damian Pierce, o Damian Priest e o R-Truth pelo título, né? Eles vão fazer uma luta de unificação de títulos. Vai juntar o título de duplas da AAA com o título de duplas da WWE. E aí a gente já pensou, bom, vai ser um squash essa luta, né? Longe disso. A luta foi sensacional. Foi uma luta de 4 estrelas que o Fraxon voou para tudo que é lado, enquanto que o War Raiders usava seus golpes de potência para cima do Fraxon. No final das contas, eles ainda tentaram fazer uma combinação para cima dos War Raiders, mas eles não conseguiram. Os War Raiders venceram a luta com um Ragnarok. Tá? Uma luta de 11 minutos que eu vou dar 4 estrelas. Foi uma excelente luta, tá? E mostrou que os War Raiders sabem lutar. 2, o Fraxon carrega a luta contra todo mundo. 3, essas duas duplas merecem aparecer mais nas nossas televisões. Os War Raiders aparecem mais na AAA, o Fraxon estava aparecendo mais na NXT e lutando de simples. E aí a gente vê que, pô, cara, dá pra eles fazerem uma divisão de duplas nesse SmackDown. É só botar os caras pra lutar, meu Deus do céu. Vamos aguardar pra ver como é que vai ser aí. A gente deve ter War Raiders e Damian Priest e R-Truth no SummerSlam só pra ver os War Raiders entrando de Vikings. Lembrando que o show vai ser no estádio do Minnesota Vikings da NFL. Viking, temática Viking do SummerSlam, já dá pra ver que eles vão participar do show. Antes da gente falar do main event, que foi a luta entre o Cody Rhodes e o Gunther, vamos falar de algumas coisas que aconteceram durante o show. Primeiro, nós tivemos o Damian Priest encontrando o CM Punk nos bastidores, agradecendo pelo CM Punk ter citado o nome dele na semana anterior como pessoas que mereciam uma disputa pelo título, e ele dizendo que assim que o CM Punk defendesse seu título no SummerSlam, ele estaria do outro lado aguardando o Punk. E aí o Punk falou, beleza, eu aguardo você, eu também vou estar aguardando você, porque se eu e o Corey vencermos, é um sinal que nós somos uma boa dupla, e a gente vai querer desafiar vocês pelo título de duplas. E aí, quem sabe, eu também não me torno o Punk Two Belts, né? Interessante aí essa história do pessoal querendo ter 2 cinturões. Nós também tivemos uma promo do Baron Corbin, que voltou à WWE na semana passada, nos bastidores, falando que o Trick Williams estava avisado, que ele estaria vindo para o cinturão do Trick, e falando que o ataque no Carmelo Reis foi apenas dano colateral, né? Lembrando que o Baron Corbin atacou o Carmelo, depois atacou o Trick Williams. E nós tivemos também uma interação entre o Carmelo e o Trick nos bastidores, aonde o Carmelo Reis basicamente disse que ele é melhor do que o Trick Williams, e o Trick Williams fica inventando desculpas e dando um jeito de ficar fugindo do Carmelo Reis, né? Então, foi ali o Carmelo dando uma alfinetada no Trick, dizendo que ele estava fugindo do Carmelo, né? Essa feud aí vai continuar por um tempo. Nós também tivemos uma cena interessante do Gunther encontrando a Candice LeRae e o Johnny Gargano nos bastidores, né? Os dois, foi a Candice empurrando a caixa com o Johnny Gargano em estado comatoso. O Gunther deu uma zoada com eles. Quando ele estava indo embora, a Blake Monroe apareceu assim no fundo. E aí, quando o Gunther foi embora, a Blake Monroe veio e atacou a Candice. Essa interação do Gunther com a Candice LeRae foi basicamente a Candice falando pro Gunther que ele precisava vencer a luta amanhã, ou hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo de madrugada, né? Por quê? Porque eles agora são aliados do Semi, né? Então, ela querendo dizer que o Semi merecia essa chance de ir para o SummerSlam. E aí o Gunther chegou e falou, olha, fala pro Semi para ele ficar do meu caminho, ficar fora do meu caminho, calar a boca que a gente consegue a vitória e vai para o SummerSlam. Tá, depois que o Gunther foi embora, apareceu a Blake Monroe e atacou a Candice LeRae, e o Johnny Gargano não teve reação nenhuma, né? Atacou a Candice LeRae, se apresentou, disse quem é, disse que iria vê-la novamente. Depois a Blake ainda passa ali pro Johnny e fala que ele precisava de um corte de cabelo. Não sei nem de onde ela tirou isso. E depois nós tivemos também uma entrevista do Danhausen, e aí a Jack Red, mas que era a Jack, não, era a Cat Kelly. A Cat Kelly perguntando para o Danhausen quem que ele teria como parceiro para ajudá-lo, já que o Judgment Day sempre usava o jogo dos números. Ele vai enfrentar o JD McDonough hoje à noite, com o Dominic Mysterio no corner do JD. E aí ela perguntou quem é que ele teria como parceiro. O Danhausen me inventou uma jaula com um gato preto empalhado. Ai, meu Deus, que fase.
E aí disse que o parceiro dele vai ser o Gato Preto Empalhado. Mas eu já tô vendo como é que vai ser essa situação, tá? Então, assim, esses foram os segmentos principais que aconteceram no show. Se eu esqueci alguma coisa, por favor, coloca aqui embaixo nos comentários para a gente poder colocar no Sincerão da Galera, né? Lembrando que o nosso Sincerão da Galera deve ir ao ar na segunda-feira, juntando os comentários desse show com os comentários do Saturday Night Main Event. Então, coloquem os seus comentários aqui embaixo. Eu vou separar alguns. Depois, no Saturday Night Main Event, quando eu fizer o resumo, eu vou fazer o resumo do domingo. Vou separar mais alguns comentários do Saturday Night Main Event. E aí, quando for na segunda, eu vou juntar o comentário dos dois shows do fim de semana e vou botar com o Sincerão da Galera especial na segunda-feira. Por fim, nós vamos para o main event do show. E o main event do show foi uma luta entre o Cody Rhodes e o Gunther. E foi uma bela luta, tá? Foi uma bela luta entre os dois. Mostrou que tem como a gente ter luta entre eles. Já é a terceira luta recente que eles têm, né? Nós tivemos a luta no Clash in Italy, em que teve aquela história do pé do Gunther estar embaixo da corda e o juiz não viu. Depois teve a luta no SmackDown, que o Sami Zayn era o juiz convidado. Isso foi antes do Night of Champions, e aí o Sami acabou interferindo na luta contra o Gunther, e o Cody Rhodes acabou vencendo o título, mantendo o título, né, antes da luta no Night of Champions. E essa foi a terceira luta deles. E aí aconteceu o óbvio, né? O óbvio era que teria interferência nessa luta. Antes dessa luta, teve uma conversa interessante do Corey com o Punk, onde o Corey falou que não queria o Punk no lado de fora do ringue, e o Punk falou: não, eu te vejo lá no ringue para poder te ajudar. E aí ficou aquela coisa, o Corey falando: te vejo amanhã, e o Punk falando: eu te vejo amanhã, mas eu também te vejo lá no ringue. Aí mesmo que eles ficaram trocando isso, né? E aí, durante a luta, tocou a Cult of Personality, o Punk veio pro ringue para poder ajudar aí emocionalmente o Cody Rhodes na luta. O Gunther ameaçou mandar um DTS, ameaçou mandar o Helluva Kick do CM. O Gunther tava mandando finalizador de todo mundo nessa luta. E aí, no meio da luta, o Punk veio, beleza, tava celebrando ali e tal, ajudando o Corey, não sei o quê. Eventualmente o Sami Zayn aparece, ataca o CM Punk pelas costas, joga ele na mesa dos comentaristas. O Cody Rhodes parte para cima dele, ataca o Sami. No meio dessa confusão, o Sami entra no ringue, ataca o Cody Rhodes e causa desclassificação. Então, vitória do Cody por desclassificação. Foi uma luta de 13 minutos, que eu vou dar 3 estrelas e meia. E depois do salseiro todo, do Sami e tal, começou uma confusão generalizada entre CM Punk, Gunther, Sami Zayn e Cody Rhodes. E nesse salseiro todo, vieram um monte de oficiais para separar eles. Não veio nenhum lutador, não teve aquela história de vir o locker room para separar, nem nada do tipo. Apenas eles ficaram se engalfinhando. E aí o show terminou desta forma. Ninguém saiu em vantagem, tá? Isso é importante. Porque a gente sabe daquela história de que se num show, antes de um PLE, alguém sai em vantagem, no show seguinte ele perde, né? Então foi interessante ver isso. A mesma coisa aconteceu na confusão da Paige e da Bribella contra a Fatal Influence. Ninguém saiu por cima, né? A Paige e a Bri simplesmente saíram lutando contra a Fatal Influence. Então é aquela coisa, a gente imagina que não vai ter, que não tem uma vantagem ali por conta de booking de um lado ou de outro. Mesma coisa aconteceu aqui com essa luta aí, Corey e CM Punk contra Gunther e Sami Zayn, tá? Muito bem. O show, ele voou, né? Ele foi um show muito bom. A única parte que eu achei que não foi legal, tiveram duas coisas que eu não achei que foram legais no show. Primeiro, eu não gostei da vitória da Tiffany Stratton. Eu acho que a Jacy Jayne merecia estar nessa luta de escadas pelo título da WWE, o título interino da WWE. Mas não colocaram, tá? Então não gostei do resultado, mas a luta em si foi boa. Além disso, a Jade Cargill ganhando em 1 minuto por desclassificação por causa de interferência da Charlotte, eu particularmente acho que não fez muito sentido. E considerando que a WWE perdeu muito tempo durante o show, com intervalos, com vinhetas, não tanto com as vinhetas de bastidores, isso aí faz parte do show da WWE, tem muita storyline mesmo.
mas com vinheta falando do SummerSlam, com vinheta falando do Survivor Series, com vinheta falando da Triple Mania. Cara, perderam muito tempo de novo no show, eles poderiam ter dado pra essa luta, né? Então, o show de luta mesmo teve 13, 24, 32, 42 minutos, num show de 2 horas, né? Dessas 2 horas, tudo bem, 40 minutos são intervalo comercial, então é 1 hora e 20 de show total, teve 41 minutos de luta, metade do show. É um número razoável, podia ter tido mais, na minha opinião, tá? Então, eu acho que o fato dessa luta ter acabado e a Jade Cargill ter se classificado por desclassificação, eu acho que não fez o menor sentido, assim, sinceramente. Mas a vitória do War Raiders contra o Fraxon numa luta de 4 estrelas e a luta do Corey e do Gunther, que acabou sendo uma luta boa, 3 estrelas e meia, apesar de não ter tido resultado definitivo, acabou elevando o nível do show. E eu vou dar nota 7,5. Tá? Eu acho que foi um show um pouquinho acima da média, foi um show competente de televisão e eu acho que fechou bem a semana. Tá? Na verdade, a gente vai fechar a semana com o Saturday Night Main Event, né? Com relação à semana como um todo, por incrível que pareça, eu acho que a gente teve o melhor show da semana foi o Monday Night Raw, que teve a luta de Gauntlet, né? Pelo Campeonato Intercontinental, que eu dei 8,5. E depois o SmackDown com 7,5. Essa semana o NXT foi o show mais fraquinho, na minha opinião. Tá? Vamos aguardar para ver o Saturday Night Main Event. Vai fechar efetivamente a semana. É um PLE, que na verdade não é um PLE. O Saturday Night Main Event é um show semanal premium, que a gente chama. Ele vai passar na ESPN, ele passava na NBC, depois passava na Peacock. Na verdade, ele vai passar na Peacock, né? Nos Estados Unidos. Ainda tem um contratinho ali do Saturday Night Main Event da WWE com a Peacock, que é o streaming da NBC, que é parceira é dona da USA Network, que passa o SmackDown. Então, a transmissão vai ser pelo YouTube, não vai ser pela Netflix. A transmissão desse Saturday Night Main Event vai ser pelo YouTube e não vai ter transmissão em português. Tá? Só vai ter em inglês ou espanhol. Então, se você quiser ouvir dublagem e narração das lutas em português, assiste aqui com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de passar esse período juntos, tá bom? E depois da live do SmackDown, a gente ainda emenda com a AAA, né? Lembrando que a AAA começa logo depois, às 11 horas da noite, tá bom? Muito obrigado a todos por assistir os nossos vídeos. Não deixa de continuar ajudando a gente, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixando seu hype acima de tudo, assistindo e maratonando os nossos vídeos, que tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até logo mais, 8h30 da noite, na live do Saturday Night Main Event. Será que Cody Rhodes e CM Punk vão perder e vão permitir que a gente tenha uma Fatal 4-Way? Não deixe de acompanhar com a gente, que acabou de tornar o show imperdível. A gente se vê. Um grande abraço. Até a próxima.